Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. E para a gente falar desse momento conturbado que o surf está vivendo, né? Post dos brasileiros, resposta agressivaça, no meu ponto de vista, até irresponsável do Eric Logan, que nada mais, nada menos CEO da WSL. Como é que o cara faz aquela resposta, cara? Bizarro. Comunicado, né? Vou colocá-las aqui. Pedro Robalinho, beleza? Robalinho, direto de uma manhã, junto com os pássaros lá no Hawaii, Maui. Isso aí, galera. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Grande abraço aí para todo mundo, para os internautas que têm participado bastante, né? Tenho lido todos os comentários aí. Muito bacana aí. A gente vai trocando essa energia aqui, o surf vai desenvolvendo. É isso aí. Pois é, cara, o último episódio aí, sei lá, acho que já estava com 300 comentários, né? Muito maneiro ter essa participação da galera. E o Xalita tá aqui pertinho de mim, eu na zona oeste do Rio, ele na zona sul. Tudo bem, Xalita? Beleza, eu ouvi o pássaro aí falar oi também, quando você falou dos pássaros, o pássaro lá atrás falou, opa, tô aqui, beleza, vamos lá, vamos nessa. Boa, tá passando o uniforme do mar pro Robalinho, foi lá ver o mar e voltou e tá contando para ele. Nossa, aqui é o paraíso, cara, adoro ouvir esses passarinhos aqui. Eu me lembro da primeira vez que eu vim, tem tipo uma rolinha aqui, que é essa que tem no Rio de Janeiro aí, só que ela é um pouquinho maior. Tem um outro que parece um galináceo, né, que é o Myna Bird, que é o mais famosinho aqui, assim, e tá na época de manga aqui, então tá bombando de manga, e os bichos estão, meu irmão, acelerados aqui, ó, aproveitando a fase para comer bastante manga docinha. Essa aqui eu te mostrava aqui, eu tô vendo um pássaro ali comendo uma manga aqui na minha frente agora, assim, é mó visual isso aqui, é demais. Que maneiro, galera. Agora o que não tá maneiro é essa situação que a gente está vivendo, né? E principalmente essa resposta agressivaça e irresponsável do Eric Logan. Bizarro, né? Para dar uma passada rápida, acho que está todo mundo ligado, mas enfim, já colocando até um pouco da minha opinião. O Medina foi o único dos três brasileiros ali. Quem fez post? Medina, Felipe e Ítalo, né? Para mim, o mais direto, com certeza o mais direto foi o Medina, né? Mas de uma forma tranquila, suave, deu a resposta dele, deu o recado dele. Filipinho também disse ali que estava exausto psicologicamente, deu para perceber que era por causa do julgamento. O Ítalo foi mais devagar e tal, mas também se posicionou, enfim. WSL depois, a entidade em si, sem assinatura, mandou uma carta ali meio protocolar, pegando leve, assim, qualquer estudante de comunicação que já tenha feito curso de assessoria de imprensa daria uma carta daquela ali, bem politicona, light e tal, não, a entidade é assim, a gente se preocupa e blá. Mas aí vem o Eric Logan, brother, chute no saco, brother, cheio de raiva, que bizarro, hein? Principalmente por colocar essa questão da ameaça de morte que o Ethan sofreu, né, cara, na conta dos brasileiros, cara, que bizarro. Hein, Robalinho, como é que você viu isso tudo? Cara, é isso aí. A gente tá vivendo um momento ali na WSL que tá beirando o autoritarismo mesmo. E, assim, a maneira como essa resposta veio, eu achei, cara, tava assim motivado, achando que ia ser, opa, agora vai ser o momento. E até, no fundo, eu ainda acho que pode ser. A gente pode buscar isso. Vai ser um momento onde, assim, vai haver um chamado geral no nosso esporte e alguma coisa vai acontecer de diferente no julgamento, né? Se a gente pensar assim que no esporte muitas coisas evoluíram e acredito que o julgamento está ainda deixando a desejar na forma do seu desenvolvimento, né? Eu sou um crítico, mas eu também sou um cara que traz propostas, assim, gosta de levantar essa conversa com pessoas do meio, jornalistas, outros coaches, né? Agora eu vou estar em El Salvador, vou ter a chance de trabalhar com outros coaches também da Argentina, do Brasil, e a gente vai fazer uma clínica de coaches lá, então assim, vai ser com certeza um momento importante para a gente botar essas coisas em discussão e a gente trazer uma proposta bacana, assim, o que seria um julgamento ideal, como é que a gente pode, né, naquela brincadeira que eu faço que eu tenho falado bastante agora, de criar um batalhão anti-subjetividade. É isso, a gente se esforçar de criar mecanismos que a gente possa combater a subjetividade no esporte, que inclusive na carta foi uma das coisas que o Eric Logan utilizou, que o nosso esporte é subjetivo, não sei o quê, porque nossos juízes são idôneos, são isso. Em momento algum, se você for ver, nenhum dos nossos atletas que se manifestaram, né, que só para lembrar, ali a gente está falando de 6 títulos mundiais, né, 3 do Medina. Recente, né? Recente, aliás, 5 títulos mundiais, desculpa, 3 do Medina, um do Ítalo, um do Felipe, uma medalha de ouro, foi por isso que eu me confundi, uma medalha de ouro olímpica. Então, assim, todos os caras que estão ali têm renome e têm bagagem para estar falando o que eles estão falando,
já passaram por muitas situações controversas em suas carreiras, não foi uma ou outra, não é aquela coisa assim, todo atleta tem uma história para contar de um julgamento que não foi muito legal, tem, mas alguns têm mais, né, e muitas pessoas falam que o Medina, por exemplo, já era para ter mais títulos mundiais, né, e que então assim, você imagina o quanto isso afetou e afeta a vida dele, né, o Filipinho falando aí dos problemas que ele está sentindo, até emocionais, psicológicos, essa sobrecarga da estafa do trabalho, né, porque assim, é difícil, assim, é o que as pessoas falam, né, aquele ditado, é fácil falar de mim, é difícil ser eu. Então, assim, todo mundo tem suas questões na vida. E quando eles chegam e se posicionam, tudo bem que, de repente, dentro do contrato que eles assinaram com a WSL, essa manifestação nas redes sociais pode não ser correta no sentido de você, se você assinou uma coisa de um jeito, você não vai poder mudar depois no meio do caminho. Mas é melhor eles fazerem isso de maneira elegante, que eu achei a maneira como o Medina fez, muito elegante. Achei a forma como ele se posicionou elegante, achei madura, achei que ele usou da melhor maneira, ele fez uma carta aberta à WSL, claro que tem críticas ali, mas críticas feitas de uma maneira decente, de uma maneira educada, de uma maneira madura. E aí vem o Eric Logan, como você falou, ao invés de amenizar, ao invés de apresentar soluções, ao invés de realmente reconhecer que tem algumas coisas que não estão muito claras e que a gente... E assim, estamos fazendo todo o esforço para que isso melhore, e está aqui, vamos fazer um simpósio dia tal, ou vamos convocar os atletas para uma reunião e a gente vai discutir isso, e a partir de agora vai ter alguma mudança. Nada, ele não trouxe nenhuma mudança dessa, ele preferiu criar uma situação muito parecida com uma fake news. Ele pegou uma informação... Ele jogou gasolina na fogueira, Bruno. Jogou gasolina, pegou uma informação, distorceu e colocou como se o Medina estivesse fomentando a violência dos seus fãs, e que isso estava afetando o staff da WSL, afetando os juízes, afetando até a realização do evento no Brasil de alguma maneira, né? Que, enfim, achei muito impróprio, muito ruim, muito fraca a posição como líder do nosso esporte, que a WSL é a principal entidade. Então, assim, a gente precisa de coisa melhor, cara. O Eric Logan realmente está deixando a desejar em vários aspectos, né? Eu sei que também, de novo eu digo, fácil falar dele, difícil ser ele. Acredito que sim, acredito que tenha as dificuldades do cara ser o CEO da WSL, de representar todo esse grupo de bilionários por trás e ter que fazer do esporte uma coisa lucrativa, onde ele cria essa plataforma, é uma grande plataforma, mas várias criações no meio do caminho, como o corte, como o WSL Finals, agora essa questão que ele não endereça a questão do julgamento da maneira adequada e coloca ainda os brasileiros numa situação de vigaristas, de patinho feio. Então, assim, eu como brasileiro fiquei chateado com todas essas... Eu estava conversando até com algumas pessoas aqui do meu convívio diário, que são americanos, que são havaianos. Você vê as opiniões diversas, não em termos de julgamento, não vou nem... Acho que hoje a gente tinha um ponto principal, não é nem discutir se o Griffin ganhou, se o Ítalo ganhou, a gente já debateu isso, a gente até acha realmente que o Ítalo ganhou, que o Medina deveria ter ganho, né, que outras baterias poderiam ter sido melhor julgadas, mas não é questão disso, é questão de como lidar com essa situação agora e como ele está fazendo a nação brasileira, né, como é que a nação brasileira está aparecendo diante do mundo. Então, assim, ele está criando uma forma, ao invés de apaziguar, de criar soluções, ele está criando uma situação onde ele está botando os nossos atletas como vilões. Então, assim, é muito infeliz essa carta, e é só assim que eu posso enxergar isso tudo que está acontecendo. E você, Xalita? Cara, eu acho, primeiro de tudo, cara, é o seguinte, depois a gente pode falar sobre essa etapa, mas acho que essa etapa que deu essa controvérsia toda por causa dessa etapa, ela, para mim, não deveria contar para o ranking, tá? Para o ranking WSL, do CT do ano. Se por acaso quisesse contar a etapa, que ela fosse nos mesmos moldes das etapas, né, de todas as outras etapas do Tour. Eu acho que o erro foi aí em ter feito... Como assim nos mesmos moldes, Xalita? Com os mesmos número de baterias, a repescagem, os últimos lugares indo para a repescagem, cada um tendo chance de surfar 4 ondas
na primeira fase, 4 ondas na repescagem, de dia também, esse lance de surfar à noite, não achei que foi legal. Eu acho que se fosse para ter essa etapa, que ela ou fosse no mesmos moldes, ou que ela fosse um campeonato de experiências, onde você pode tentar várias coisas nessa etapa. Você poderia tentar milhões de coisas, não só em julgamento, como em cansaço dos atletas, como em troca de equipamento, como em câmeras. Cara, essa etapa, esse lugar do Kelly é perfeito para testar várias coisas, cara. Então, poderia ser um evento que desse uma premiação até mais rica, por exemplo, para que ficasse bem atraente, mas que fosse uma coisa assim meio que off the tour, sabe? Que não valesse para o tour. Mas se por acaso eles querem que valha para o ranking, que ela fosse igual, nos mesmos moldes de todos os campeonatos do CT. Eu acho que eles erraram aí, e isso que deu, perdão da palavra, mas isso que deu a merda que deu, tá? E eu acho que realmente é muito difícil julgar essas ondas, porque são muitas manobras que os surfistas fazem, e algumas mais fortes, outras mais fracas, outras de transição, mas parece, né, para quem não entende muito de surf, parece que eles estão fazendo o mesmo surf, né? E não é. O surfista está fazendo milhões de manobras ali, ninguém entende exatamente o grau de dificuldade de cada manobra. Às vezes, cara, são, 7 manobras entre o tubo e o outro tubo na direita, por acaso. Eu acho que isso dificulta. E o juiz ter que dar a nota logo após a onda ter sido surfada, ou quer dizer, antes da outra onda, o surfista tem que surfar a outra onda já sabendo do seu score. Isso é difícil, cara, porque o juiz ele não tem o tempo suficiente para ver o replay e fazer aquele detalhamento. Então, a onda é bem longa, né, cara? É longa, exatamente. E o replay vai demorar um pouco, se o cara quiser um replay em câmera lenta, por exemplo. Então, eu acho que poderia ter várias sugestões. Pode um surfista para a esquerda, o outro vem para a direita, e fazer uma bateria alternada. Enquanto um vai para a direita, a outra bateria volta para a esquerda. Tem alguns testes que poderiam ser feitos. Essa confusão dos juízes terem que julgar as ondas rápido realmente atrapalha um pouco o trabalho dos juízes. Eu acho que no caso do surf range, porque são muitas manobras por onda, tá? E as ondas são iguais. Então, eu acho que poderia ter algum tipo de uma outra solução para o surf range. Por isso que eu acho que essa etapa não deveria, de repente, valer ainda para o Tour, sabe? E, cara, tudo bem, eu também concordo, não estou tirando o meu cavalinho da chuva que o julgamento foi ruim, tá? Eu achei que realmente teve erros no julgamento. Eu continuo falando que eu acho que na bateria do Medina teve erro e na bateria do Ítalo também. Eu bato o pé aqui e acho que realmente julgaram equivocadamente, tá? Para mim, o Ítalo ganhou e para mim o Medina também ganhou aquela bateria das quartas de finais. Mas o que eu vejo no caso dessa manifestação dos surfistas, começando com o Medina, que foi quem se manifestou primeiro, cara, eu acho que o cara é o seguinte, ele não tem sangue de barata, ele é um atleta, tá? Ele já tentou várias vezes, né, como o Robalinho falou, já tentou várias vezes entrar com um técnico para conversar, não sei o que, foi o que o Robalinho me falou. Falou pra gente. E não vê resultado nisso. O que acontece? O atleta, cara, imagina um jogador de futebol, sai do campo e dá uma bicuda nas garrafinhas de Gatorade lá. Pô, o cara não tem sangue de barata, cara. Às vezes o cara não quer ser substituído. O cara dá uma bicuda e o técnico fica chateado com ele. Depois o técnico vai falar, pô, irmão, vi que você não gostei da tua atitude e tal. O cara falou, foi mal, tal, não sei o quê, eu não gostei de ter saído e tal. Eu acho que o surfista também não tem sangue de barata, cara. Ele vai ter uma hora que ele quer extravasar, ele quer botar para fora o que ele sente, tá? Que não seja aquela coisa formal. Eu tô nervoso, eu vou escrever uma carta pro Eric Logan. Pô, não é assim também. Às vezes o cara, quer desabafar, e eu entendo isso. Porém, a real é que não é dessa forma que vai resolver. Eu acho que não é dessa forma que vai resolver esse problema.
Pô, ele levantou o debate, né? Acho que o debate só está nesse nível por causa dele, né? Do Medina, né? Eu acho que ele levantou o debate, realmente, e pode ser que isso seja um marco. Eu acredito, acho que vocês podem acreditar também que isso seja um marco para uma futura evolução em alguma coisa aí, cara. Não é possível que após essa desabafada deles, não é possível que agora não, sabe, nada vai acontecer. Eu acho que o Eric Logan também tem que ver a parte dele. Eu acho que ele tem que pensar em evoluir o julgamento, que é uma coisa que menos evoluiu no surf desde a época da IPS, né, antes da SP. O único que evoluiu menos de tudo no surf foi o próprio julgamento, eu acho. Então, acho que está na hora de realmente de pensarem em algum outro sistema assim, que possa cortar um pouco mais, que é muito difícil, porque é de subjetivo, mas um sistema que possa cortar um pouco mais a subjetividade, a história, sabe? Eu sei qual é a regra, mas eu gostei daquilo ali e acabou. Não, mas cara, a regra é essa, o que está escrito é isso aqui, no livrinho, então você tem que ir conforme o que está escrito ali. Você não pode falar, tá escrito isso aqui, mas eu não gostei, eu gostei mais daquele lá. Então, é isso que está dando a merda. É quando a interpretação do juiz. Falta de, para mim, desculpa, Eduardo, mas para mim é muito claro, é falta de treinamento, é falta de estudo, é falta de estudo e treinamento e de apresentação desses estudos. Para mim é simples assim. E quando eu falo, eu não quero botar os juízes lá e a gente aqui. Não, vamos pensar assim, vamos pensar diferente. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma situação. Um é coach, um é treinador, um é atleta, um é juiz, o outro é o CEO que precisa fazer a empresa ser lucrativa e ter credibilidade diante dos seus fãs, diante da sua plataforma lá, de quem realmente são os consumidores finais, tudo isso. Então, o que a gente tem que fazer? Melhorar essas condições de treinamento, melhorar é o que a gente chama de nivelamento, né? Nivelar o conhecimento de todo mundo ali. E isso, para quê? Por que eu falei disso da gente estar no mesmo barco? A gente não está contra os juízes. Cara, eu queria proteger os juízes. Se a gente criar um batalhão de subjetividade e os juízes participarem disso, liderar esse processo, porque eles estão nessa posição, quem não quiser, se aposenta, sai, não, isso aqui está muito estressante, não está dando para mim, o cara se aposenta. Se ele não quer se aposentar, o que ele tem que fazer? Ele tem que melhorar o sistema ali. E, de novo, eu te digo, criando uma instituição isolada da WSL, separar os juízes não têm que ser empregados da WSL, eles não têm que conviver lá, eles não têm que saber dos dramas financeiros da empresa, isso aí não pode interferir no julgamento, nem que seja 5%, 10%, 1%, eu não quero saber, não quero acusar ninguém do quanto isso interfere, mas naturalmente interfere. Então, é a criação desse grupo de estudo e de uma apresentação de um julgamento mais baseado nos movimentos executados, em como a prancha se comporta sobre a onda, essa coisa de definir o quanto a escolha de onda pode interferir ou não numa nota. No caso da piscina, que era para ser um grande exemplo de um julgamento muito melhor, porque as ondas são muito mais parecidas, a gente acabou vendo que não, a gente viu que os critérios não são respeitados. Você tem um começo de um campeonato que acontece de uma maneira e as finais no outro dia acontecem de uma maneira diferente. Então, assim, aí que as pessoas começam a levantar questões. Será que eles têm interesse em combater a subjetividade? Aí vem os questionamentos. Por quê? Se você não cria transparência, não cria clareza, aí você abre brecha para interpretações mil, e o torcedor vai interpretar de qualquer maneira, entendeu? O que ele quiser. E o atleta que sente na carne ali há muito tempo, né, cara? Vamos falar aqui. Medina é o Ayrton Senna do surf. O cara é um marco antes de Medina e depois de Medina, pela forma de se surfar. Se você for ver, foi o Medina o principal responsável pelo grau de dificuldade acrescentado nas apresentações de surf. Se você for ver o que acontecia antes, olha os atletas que foram campeões antes dele. Todos os atletas baseados em manobras na borda, em conjunto de manobras, em combination of major maneuvers, né, aquela combinação de grandes manobras. O Medina veio desbancando isso tudo, fazendo coisas super radicais e fazendo o melhor surf sobre o lip que existia no momento, e ainda é um dos melhores nisso.
veio o Ítalo na cola dele, Felipe aperfeiçoou seu surf, veio na cola dele. Então, nos últimos 8 anos, são 6 títulos, é isso que a gente está falando para o Brasil. Eu sei que isso pode não ser bom economicamente para a empresa, mas, como eu falei, se o julgamento for separado da WSL, os juízes vão ter muito mais autonomia e vão ter mais respeito do público geral, dos atletas e dos coaches, de todo mundo envolvido. Eu não vejo isso como não ser bom economicamente para a empresa. Eu acho que se a empresa pensa dessa forma, eles estão muito equivocados, cara. Se o surf se o surf é um esporte em que o Brasil se destaca, paciência, irmão. Quantas vezes a São Silvestre, aqui a corrida de São Silvestre em São Paulo, quantas vezes foi vencida pelos quenianos, irmão? E a gente ficou a vida inteira patrocinando, Pão de Açúcar, vários patrocinadores patrocinaram, a gente sabia que a gente ia aplaudir o queniano no final do ano. Qual o problema nisso, irmão? Tava todo mundo não, entendeu? A gente faz o Rio Open de tênis aqui. Tu acha que vai ganhar quem? Porra, o Alcaraz vai ganhar, sei lá, o Nadal, que já ganhou. Pô, meu irmão, qual o problema da gente ver os espanhóis arrebentando no tênis aqui? Não tem problema nenhum. Que a grande diferença... O esporte é esse, cara. Depois muda. Depois vem outras pessoas e, porra... Acho que a grande diferença nesse caso é porque a gente não era do topo. A gente nunca foi do topo. E os quenianos sempre foram. Então, eles não chegaram aqui tomando o que era nosso. Uhum. E no surf está acontecendo isso. É isso que eu acho que pode estar acontecendo. Mas e o surf é lifestyle também. O brasileiro realmente, cá para nós, nós somos pessoas realmente que, cara, a gente é diferente, a gente incomoda, a gente tem torcida, a gente, porra, meu irmão, os caras podem, tem gente que acha maneiro, tem gente que não acha, cara, incomoda, cara, entendeu? E aí você pega os surfistas que tiveram que surfar o dobro para ser campeão, Mineirinho, Medina, Filipinho, Ítalo, tem que surfar o dobro, cara. Por quê? Porque os caras têm uma tendência, assim, a querer manter um padrão de surf gringo, assim, sabe? E os surfistas brasileiros, depois da fase de Fabinho e Teco, eles começaram a ver que, cara, se eles, para ganhar mesmo, eles têm que fazer muito mais do que fizeram. Então, o brasileiro tem que surfar, cara, 120%. É por isso que eles reclamam, porque eles sabem que eles deram o melhor deles, que eles puxaram o limite ao máximo. E, porra, aí o cara reclama, cara. Quando ele vê que ele é compensado todo o esforço dele, ele fala, pô, meu irmão, não é possível, cara, tá claro isso aí, entendeu? Então, dá para entender o porquê da reclamação deles, tá? E, ao mesmo tempo, eu concordo também que não é dessa forma que vai resolver, tá? Mas ele tem que se expor, sim. Mas a forma que vai resolver, eu acho que o Medina chegar com alguém, pedir uma reunião com o Eric Logan, com os quadros de juízes e tal, cara, e sempre discutir, sempre ter... Assim, acho que assim, pelo post que ele fez, que foi super educado, eu nem vi essa questão de supondo, jogador substituído, chuta ali o copo d'água e tal. Cara, ele postou depois, num tom totalmente tranquilo, suave, sereno, sacou? E eu achei super válido e super corajoso o posicionamento dele. Volto a repetir, tipo, o Filipinho se posicionou, Ítalo também, talvez até por se sentirem obrigados a se manifestar, mas o único que foi direto e falou, assim, direcionado foi o Medina. Entendeu? Foi isso mesmo, cara, e ele acabou de ser perguntado... Desculpa aí, ele acabou de ser perguntado em El Salvador, né, sobre a sua... Você viu isso, né? A gente trocou algumas figurinhas ali no nosso grupo, entre nós aqui, de surf análise, e a gente viu que ele foi perguntado, ele tentando não falar nada comprometedor. Monossilábico total, né? Meio que, já dei minha opinião e tal, vai ser punido, não sei. Não sei se vou ser punido, tipo, como quem diz, cara, eu tô bancando essa, eu sei do risco que eu tô correndo, né? E ele falou assim, e aí, o que você achou da carta? Aí eu achei legal essa resposta. Para ele não ficar falando muito, ele falou, continuo com o meu post. Ou seja, essa carta aí não disse nada. Né? Nas entrelinhas, se a gente for interpretar, ele tá falando isso. Essa carta aí não me disse nada. Não me intimidou. Não só não me intimidou, mas assim, continuo com o meu post na minha opinião. O que eu acho ali? Eu acho que o julgamento não tá bom, que ele está retrógrado, que ele não valoriza a nossa variedade, não valoriza o nosso risco, tá dando muita nota para manobras muito comuns, muito normais, que já são feitas há décadas no esporte, e as manobras mais modernas dos últimos 10, 15 anos
estão caindo por água abaixo, estão sendo desvalorizadas. Então, assim, o que a gente faz com a nossa carne? Até um ponto sobre isso, cara. Para mim, o nível de surf caiu em relação aos últimos anos na piscina. Eu lembro, assim, eu pelo menos fiquei muito mais chocado, marcado. A lembrança que eu tenho de aéreos muito maiores, de tentativas de manobras muito mais agressivas, e dessa vez eu vi uma galera tentando, várias rabetadas no final, era um reverse com rabetada, toda hora, inclusive o brasileiro fazendo isso. Então, de alguma forma, em vez de a piscina ajudar o negócio ir crescendo, ela ajudou um pouco e começou a cair de novo, entendeu? Eu achei essa crítica esse nome, essa palavra retrógrado, é muito forte, e é o que está acontecendo. E a gente nota isso, e olha, e será que o público que assiste está aumentando ou diminuindo? Essa final eu fiquei surpreso, cara. A gente estava vendo ali no YouTube, estava lá, tinha hora que tinha 13 mil, tinha hora que tinha 15 mil pessoas assistindo. Cara, qualquer pelada de quinta divisão no Brasil dá 20 mil pessoas ali. Então, assim, é um negócio que, esse aí é o esporte mundial. O desenho que os caras estão criando, da maneira que eles estão criando, não está favorecendo. Com certeza. O que eu acho que o Eric Logan, no caso, tem que entender é que os brasileiros, cara, eles, no caso, quem se manifestou, eles têm a consciência de que é de outra forma que vai se resolver, eles sabem disso, mas, cara, eles não aguentam, cara. Ele acaba chegando, o Medina falou, meu irmão, tudo bem, eu sei que, da melhor forma é eu pedir, convocar uma reunião, não sei o que, cara, mas eu não aguento mais, brother, eu vou falar vou escrever aqui o que eu tô pensando e pronto, porque realmente, cara, quem é atleta, o atleta, cara, o sangue corre muito quente nas veias dele, cara, entendeu? Então, eu quero deixar claro isso, que eu acho que o atleta, não dá para se segurar às vezes, cara, entendeu? Eu acho que, pelo post do Medina, ele disse que... O gosto dos atletas, em qualquer esporte, tá? Em qualquer esporte, no tênis, em qualquer esporte, o dirigente tem que entender que os atletas... Porra, meu irmão, tem uma hora que os caras não dá, cara, os caras têm que se manifestar. Não, o Medina, no post dele, ele falou que os técnicos já foram lá conversar. Então, é igual, às vezes, mudança na questão do governo, cara. Sei lá, eu não sou um estudioso de política, não entro tanto em debate, não sou esquerda, não sou direita, não sou centro, sacou? Fico meio de fora olhando, tenho minha opinião, lógico, mas muitas vezes o povo vai para a rua para se manifestar porque já tentaram de várias formas. O vereador que foi eleito para fazer para representar a parte do povo não faz a parte dele e o povo fica largado na mão, então eles causam um tumulto, criam um problema para tentar serem ouvidos, cara. E eu nem vi dessa forma, assim, eu nem vi como... É uma manifestação, um tipo de manifestação do Medina, sacou? Mas, sei lá, meu irmão, vinha o Eric Logan ainda falar que ele, sei lá, deixar claro que ele pode ser punido. Isso cara, é grave, cara, isso é grave. O cara associou, se você ler lá, ele associou ele associou realmente, cara, a ameaça de morte por parte isso é o pior. De um maluco, um cara completamente maluco, aleatório, ele associou isso com a não, e olha só, reivindicação Medina, cara, isso realmente aí ele errou muito. Errou muito feio, é por isso que eu acho, para mim, isso aí é praticamente uma xenofobia, cara. Isso aí, se fosse em política, ele ia ser carimbado na testa, assim, porque ele realmente fez o Medina parecer o vilão da história agora, né? O cara de vítima se torna o vilão. Aí eu quero trazer um post aqui do Gary Elkerton, que botou assim, aí Medina, se você não make it up aqui com o nosso menino Ita, não se retratar, né? Não se resolver, né? Essa questão. Você também vai ser muito malquista aqui quando vier aqui, se cuida quando vier aqui. Então, o Gary Elkerton viajou também, na boa. Também, então, uma viagem total, né? Alguns brasileiros até falaram, pô, cara, que isso, cara? O Medina não falou nada quanto ao Ita, não tem nada a ver com o Ita, ele nunca vai querer que ninguém seja ameaçado no Brasil, os caras são colegas, né, cara? Então, assim, essa carta do Eric Logan está criando um atrito maior entre as nações também. Entendeu? As nações do surf. O surf é uma tribo, por um lado, assim, né? Tem gente que não gosta dessa expressão, mas nesse sentido de que todos nós compartilhamos da mesma paixão, poxa, é feio você ver hoje em dia ex-campeões mundiais discutindo de um lado, discutindo do outro, e trazendo essa situação, tá bom, então, se estão dizendo que vão fazer não sei o que com o Ita, não vem aqui não, que a gente vai te dar um prejuízo também. Aí já virou guerrinha de gangue, peraí, meu irmão. Pô, o Medina não falou nada disso. Esse Eric Logan, realmente...
Ah, vacilou total, cara. Acho que essa palavra aí, vacilou, cabe para ele totalmente. E, cara, foi legal o post do Griffith também, né? Que não entrou em discussão, ficou paz e amor o tempo todo, mas deixou claro que, porra, eles são amigos. O Medina publicou a mesma foto que o Griffith publicou, dos dois juntos. O Medina publicou parabenizando o Griffith pela vitória. Aí tem pô, o Griffith brincando pra caramba com o Ítalo, tem os três viajando juntos, cara, no mesmo voo, lado a lado ali. Então, mó barato. Agora, uma coisa também que o Medina colocou no post dele, que é a questão da falta de clareza nos critérios, que o Eric poderia ter colocado mais informações para a gente ali. Ele bateu na tecla que a gente deu os critérios para os surfistas antes e eles não se manifestaram. Cara, eu até falei com vocês, né, que eles colocaram um vídeo antes para todo o público dizendo o que os geodistas gostariam de ver durante a etapa. Cara, eu assisti de novo e, assim, se foi basicamente aquilo que eles mandaram para os atletas, eles não disseram nada. E, cara, sei lá, eu não vi isso também durante a etapa, porque uma das coisas que falaram foi o seguinte: o tubo é uma coisa que vai ser bem observada durante a competição. E não foi. Haja vista aí, como você botou no programa, né? 12 segundos do Ítalo. Então, como é que pode? Robalinho, até que dentro da sua resposta, eu queria que você falasse o seguinte: você, como é técnico do Imai Calani, tá aí a Passos Largos para voltar, no passado teve com ele na primeira metade do CT. Você recebia ou ele recebia assim, os critérios para a etapa antes do evento? Sim, no grupo dos atletas e dos coaches, né, das pessoas que estão dentro do evento participando da competição em si, existe uma coisa que eu elogiei, já falei isso aqui, inclusive, aqui no Surf TV, já falei sobre o Pritam. Achei que quando ele entrou, algumas coisas, assim, como a gente reclama, muito pouca coisa evolui dentro do julgamento, mas isso foi uma coisa que evoluiu. Quando ele entrou, ele começou a fazer assim, ter uma preocupação de todo dia de manhã fazer um briefing, fazer uma coisa assim bem breve e passar para os atletas. Mas isso não resolve a questão que a gente fala sobre a definição dos nomes de manobras, grau de dificuldade de cada manobra, né? Eu sempre trago essa lembrança aqui de agora vai me faltar o ano, mas vocês podem procurar isso, quem botar no Google para procurar essa bateria de chopo, que o Medina tirou um 10, e na onda de trás o John tirou 9,73, e no final o Medina acabou perdendo essa bateria. E se vocês compararem esse 10 com esse 9,73, você fica assim, não entendi, porque o Medina vem lá da bancada de sul, atravessa a onda inteira dentro do tubo, com os braços abertos no foam ball, e sai lá na frente. Um 10 clássico, não tem como não dar 10, todo mundo deu 10, foi 10 unânime. Na onda de trás, vem o John, faz um drop bizarro, de cabeça para baixo, atrasado, despencando, mas pega um tubo de uns 2 segundos assim e sai, já numa parte meio branca da onda, porque a onda do Medina deixou um rastro assim, deixou a onda meio branca. A onda saiu 9,73. Então, assim, tem que trazer aquilo ali para um estudo para as pessoas saberem. Peraí, então calma aí. Então, assim, eu estou falando isso por quê? Porque não adianta eu chegar para você, os tubos serão valorizados em chopo, óbvio. Agora, se você pega um tubo de 5 segundos, passando a bancada inteira, em cima do foam ball, tira 10, o outro cara pega um tubo de 2 segundos, fez um drop casca grossa, mas fez um tubo de 2 segundos, 2 segundos e meio, algo assim, e quase tira 10 também, tira 9,73, eu não entendo o critério. Que critério é esse? Então, o drop tem que valor? O drop tem 70% do valor, ou minha estratégia vai mudar? Eu sei que o Medina usa pranchas mais grossas, ele vem lá da seção do fundo, na remada, ganha a onda antes dela ficar muito craca, se posiciona de frontside também tem essa questão, né? Você vai criar um critério que vai favorecer o backside ou o frontside, você não pode, você tem que criar um critério que vai... Eu acho que no Surf Ranch, quem surfa melhor para a direita é beneficiado, porque as notas maiores, para mim, saem nas direitas. Na direita, né? Porque acaba que a direita é uma onda melhor que a esquerda, né? Mais tubular. Eu acho que você tem razão, sim, pela qualidade. Agora, no mar, que assim é mais randômico, pode dar aquele West Bowl, pode dar onda na bancada de sul, lá mais para dentro da onda lá, o frontside vai ter a tendência de querer vir lá de dentro passando, talvez não também, porque o Medina já tentou isso contra o Owen Wright e acabou perdendo a bateria, o Owen Wright ficou mais embaixo, pegou os tubos e ganhou dele, mas enfim, tem mais coisas que são imprevisíveis.
Mas o que eu quero dizer é, eu entrei em contato, eu sou um cara muito interessado, eu tento manter uma relação saudável com os juízes. Aí na época era o Lapo Coutinho, eu falei, pô, Lapo, o que houve aí? Eu fiz uma postagem, ele reclamou comigo, pô, Pedro, você tá falando aí, você tá em casa vendo, não sei o quê, e você reclamou. Eu falei, pô, Lapinho, irmão, respeito o trabalho de vocês, mas o cara pega um tubo animal, longão, tira 10, o outro faz um drop bom, casca grossa, pega um tubo curto e faz 9,73, é a mesma nota, irmão. Um 10 e um 9,73 é a mesma coisa praticamente. Então, assim, parece que é muito mais fácil pro John chegar perto do 10, o Medina para fazer o 10 tem que fazer a melhor onda do ano para fazer o 10. Eu falei agora há pouco atrás, eu acho. Aí isso que ele me falou, mas você não viu o drop, não sei o que, o drop foi casca grossa, foi. Eu falei, pô, legal, você tá me falando isso, o drop foi casca grossa, então por que vocês não escrevem isso? Que o drop vai ser tão valorizado assim, e que mesmo que onda... Que aí o cara pode pensar assim, beleza, se eu preciso fazer um drop casca grossa, eu não preciso de uma prancha muito grossa, eu preciso de uma prancha que seja mais fina, que vai cortar a onda, e o meu negócio ali, não importa se a onda vai ser muito boa e longa, importa o meu drop. Se eu fizer um drop casca grossa, fizer um tubo curto, eu vou fazer uma nota na casa dos 9 para cima. O cara vai com essa cabeça, faz a estratégia dele em cima disso, monta um plano dele de como bater o Medina ou qualquer outro que esteja na bateria dele, e executa. Agora, essa informação, se eu não tivesse esse contato pessoal com o juiz, né, no caso ali que eu citei, se ele, entendeu? Se eu não tivesse contato pessoal, como eu ia estar trazendo essa informação para vocês aqui agora? Entendeu? Isso é uma coisa antiga, por isso que eu estou citando agora também. Então, assim, não faz sentido, é isso tudo que está sendo falado, a forma como é julgado o Chopo tem que ser discutida, e aí os caras vão lá e produzem um material e deixam isso disponível para todo mundo. Então, assim, parece que não há esse interesse em criar o batalhão anti-subjetividade. Fica todo mundo escondendo os erros atrás dessa subjetividade, que existe, mas tem que ser combatida e tem que ser, essas informações têm que ser discutidas e tem que ser trazidas para a gente o quanto antes. É disso que a gente está querendo, e é isso que esse momento dessas cartas todas, dessa discussão toda, tinha que ser um momento ideal para isso. Aí o Eric Logan, ao invés de usar isso, nesse sentido, o cara vai, se esconde atrás da estamos certos, essa reclamação está errada, nossos juízes são ótimos, não há problema na WSL, vamos empurrar essa sujeirinha para debaixo do tapete, obrigado e tchau, e cala a boca aí, senão vai tomar mais multa. A cartinha dele, o resumo é esse. E o seguinte, a culpa é sua, se está havendo violência, a culpa é de vocês, tá? A violência foi causada pelo Medina, que incitou o fulaninho lá a vir ameaçar o Ethan, que, pô, ameaça também na internet, assim, de caosinho, aí, vamos quebrar suas pernas, vamos... Pô, peraí, irmão, botar isso na conta do tricampeão mundial ali, que mudou a maneira de se surfar, calma aí, irmão, aí, entendeu? É brincadeira, o cara não tá fazendo o trabalho dele direito, e não tá nem ajudando a própria empresa. Eu acho, vou terminar com uma tese minha aqui, não é uma tese, lógico, mas uma declaração. Eu acho que a gente tem que agradecer e exaltar e admirar os nossos adversários gringos, tá? Tudo claro. Bem, eu acho que os brasileiros são os melhores do mundo, mas também graças aos adversários excelentes que a gente tem, tá? A gente tem adversários muito bons, pô, como o John, como o Julian Wilson foi, todo mundo que puxou o nível para cima, até nessas baterias controversas que tiveram muitas de lá para cá, desde o Brazilian Storm tá dominando, realmente tiveram muitas baterias com resultados assim duvidosos. E, cara, eu acho que a gente tem que exaltar, sabe, eles sim, porque os caras surfam muito, eles não são culpados, mas a gente tem que deixar isso claro. Muito claro, Não é o surfista gringo, a gente tem que, cara, os caras são muito legais. Pô, o Griffin acabou de dar uma prova de que o moleque vale ouro, cara. Gente fina. O moleque foi puro amor, sabe? Na resposta dele. Esse moleque tem que levantar ele aqui em Saquarema, pegar e levantar esse moleque, independente do resultado dele. A galera tem que, sabe, demonstrar todo o amor que a gente tem pelo surf, por esses surfistas gringos que são os nossos adversários, porque, cara, os caras pegam paca na boa. Esse Ethan Ewing aí, porra, esse cara é monstro. Surfa muito. Ele não tem culpa, cara, que o juiz está adorando ver, cara. Parece que o juiz gostou dele, parece que ele é um Tom Curren 2.0, sei lá, o moleque realmente é bom, tá? Mas eu acho ainda que não supera o surf dos brasileiros, que a gente ainda está dominando eles. Porém, eu queria deixar claro isso, que, Jack Robinson, Ethan Ewing, o Igarashi,
Kelly, pô, esses caras são nossos, pô, não, são craques também, são nossos ídolos também. Porém, também. o momento é outro, o momento é... Bota o Mike Alane aí, cara, que tem aí um apreço especial, e daqui a pouco tá chegando para incomodar também. Eu queria deixar isso claro, cara, que não é a culpa, não é com eles. Pô, e o público sabe, cara, o brasileiro sabe, o brasileiro a gente parece que, como eu falei, parece que a gente está chorando, mas não tá, cara, a gente está querendo ver a evolução do esporte. E, meu irmão, se por acaso o critério muda para um surf mais para o Ethan Ewing, pô, paciência, o Ethan Ewing ganhar tudo, meu irmão, parabéns, a gente vai bater palma. Mas aí eu acho, se isso acontecer, Chalita, a gente tem que falar... O Ethan Ewing vai começar a ganhar de novo também, cara, eu acho isso. Eu falo assim, então fazer um campeonato... O Filipinho vai se adaptar, entendeu? Vamos fazer o campeonato mundial de surf só até a linha do Lipe. Aí o Ethan tem grande chance de ser o campeão. Beleza, vai dar uma dura ali, pode ser que ele seja o campeão. Passou da linha do Lipe ali, rabetado, não sei o que, já inclui o Igarashi, já inclui mais não sei quem, entendeu? Já começa a coisa a ficar... Agora, se for completão mesmo, todo mundo e a brasileirada está na frente. Os brasileiros de John John. Se for botar os surfistas completos, esses brasileiros, os tops agora, e o John John. Acabou, é isso. Tubo também, né? Então, assim, cara, eu acho que... O Jack Robinson também, cara. Eu acho que o Jack Robinson é um dos moleques mais completos do tour. Com certeza é um grande surfista. Né? Com certeza, é isso mesmo. E a gente não falou do Chumbinho, engraçado, né, cara? A gente não falou do Chumbinho, né, cara? O Chumbinho tá envolvido, né? O moleque tá revolucionando, brother. Tá em primeiro do ranking. Quer dizer, tá em segundo agora, mas, tá em segundo agora. Cara, a gente tem que falar do Chumbinho também, meu irmão, que o moleque, cara, pô, tem que tirar o chapéu pra ele. Tô torcendo muito para ele. Fora tudo isso que a gente está falando, meu irmão, pô, vamos lá, eu quero que o Chumbinho seja campeão. Essa é a minha opinião. Bacana a tua chamada aí, Chalita. O moleque é monstro mesmo, vai ser impressionante. Eu chamo ele de nosso representante do corte. É o que dá esperança para os cortados. Quem foi cortado sabe que pode voltar e arrebentar. Então, o Chumbinho tá no coração da galera aqui, né? É parceirão do Imai também, rola uma vibe muito boa. Chumbinho é monstro. Boa, valeu Chalita, valeu Robalinho, a gente espera, lógico, né, como a gente falou aqui no programa, que esse momento aqui traga resultados bons para todos, né, é o que todos queremos, e é isso. Até a próxima, galera, valeu Chalita, valeu Robalinho, valeu galera, um abraço. Vamos, equipe.